E este é o Museu da Vacina. O passeio de hoje é nesse instituto que eu já vim umas 4 vezes. De tanto que é legal, que você aprende, que vale a pena, tô vindo pela 5ª vez. É o Instituto Butantan. Sobre fundo branco, as letras M e V formam um anticorpo e letras verdes a logomarca do Museu da Vacina. Seja bem-vindo ao Museu da Vacina. Aqui você vai descobrir tudo sobre essa aliada que faz parte de nossas vidas desde que nascemos, que tem tanta importância para a saúde e para a sociedade. Bebês e crianças são vacinados. Antes de tudo, vamos explicar. Letreiro. Vacina é uma substância aplicada no nosso organismo para prevenir doenças. Ampolas na O esteira de contato com essa produção. substância faz o sistema imunológico reagir e criar diferentes formas de defesa. Letreiro. Uma Prevenção delas e é a proteção. produção de anticorpos, proteínas capazes de reconhecer um agente infeccioso específico e evitar que ele se espalhe pelo corpo. No laboratório, pessoas As vacinas trabalham. são produzidas por cientistas e pesquisadores em laboratórios e representam um dos maiores avanços na história da medicina. Desde que foram criadas, já combateram diversas doenças e até hoje vivemos mais graças a elas. A equipe usa toucas, máscaras e Antes aventais. de existirem as vacinas, as doenças infecciosas contagiavam mais pessoas e era bem comum que se desenvolvessem em formas mais graves, podendo levar à morte. Ilustrações mostram lesão de pele e atendimento É o de caso criança. da varíola, que atingiu o mundo todo e foi uma das doenças mais mortais da humanidade. Mulheres com bebês no Isso colo, começou a mudar no século XVIII, crianças em mais leitos. especificamente em 1796, na Inglaterra. A imagem do médico fica colorida e animada. Ele tem cabelos louros Foi a compridos. partir do meu trabalho que vieram as primeiras boas notícias. Eu sou o Dr. Edward Jenner e vivi na Inglaterra na época em que a varíola tomou conta da Europa. Mapa da Inglaterra. Eu tinha muitos pacientes com esse quadro, mas moças que ordenhavam vacas me chamaram a atenção. No campo, mulheres e Os vários. sintomas que elas apresentavam eram mais leves, com pequenas feridas na pele, diferentes dos outros pacientes, mais parecidos com as feridas das vacas, que também contraíam uma forma da varíola. Ao juntar uma coisa com a outra, percebi que as moças tinham sido infectadas com a varíola bovina e se curaram por ser uma variante menos agressiva aos humanos. Notei ainda que depois dessa infecção, elas não contraíam a varíola humana. Nessa época, eu já conhecia a variolização, uma técnica lá do século VI usada pelos chineses e indianos. Eles colocavam feridas de pessoas com varíola sobre peles saudáveis como forma de proteção, e geralmente dava certo. Porém, infelizmente não era totalmente segura e algumas pessoas acabavam morrendo. Inspirado nesse método, apliquei uma amostra de pus para a varíola bovina em um menino de 8 anos. Ele adoeceu, afinal era altamente transmissível, mas se recuperou, porque a doença se apresentava em uma forma mais leve. Na segunda etapa dos testes, ele teve contato com o vírus da varíola humana e adivinha. Dessa vez não ficou doente porque seu organismo reconheceu o vírus e sabia como se proteger. Ou seja, já estava imunizado. E assim surgiu a primeira vacina. Foco em mão segurando uma pistola de vacinação. Por conta dessa descoberta, milhares de pessoas foram imunizadas no mundo inteiro e a varíola está extinta desde 1980, segundo a Organização Mundial da Saúde. A vacina é injetada no braço de O uma termo que pessoa. conhecemos até hoje também surgiu dessa experiência. Vacina vem do latim vatine e significa da vaca. Mas a história não acaba aí. O método foi além e não se limita à prevenção de doenças causadas por vírus. Infecções por bactérias e parasitas também são combatidas pelas vacinas. Cartazes de E campanhas mais de de 100 vacinação. anos depois, no século XIX, as descobertas continuaram na França. A imagem do médico fica colorida e animada. Ele tem cabelos e barba branca. Muito prazer. Eu sou o Dr. Louis Pasteur e vivi em uma época em que era muito comum a cólera aviária, uma grave
infecção intestinal mais simples. Ilustrações Para uma mostram. dela, eu e minha equipe resolvemos estudar a bactéria causadora da doença. Pasteur examina o reservatório. Conseguimos produzir uma linhagem menos agressiva da mesma bactéria e fizemos testes em galinhas. Coelhos enganados. Aquelas que recebiam essa forma mais branda sobreviviam quando, mais tarde, entravam em contato com a bactéria original. Conclusão: já estavam imunizadas. Pasteur segura um Mas pano. eu não parei por aí e comecei a fazer experimentos em coelhos para combater a raiva, uma doença infecciosa viral aguda, extremamente letal, que acomete mamíferos, inclusive o homem. Ainda estava em fase de pesquisa, produzindo amostras menos agressivas de raiva em coelhos, quando uma moça pediu que aplicasse a substância no filho dela, que tinha sido mordido por um cão raivoso. A criança se recuperou e assim a vacina contra a raiva foi criada. Na frente do Instituto Pasteur, o busto do médico. A importância dessa descoberta é tanta que em 1888 foi criado o Instituto Pasteur, que existe até hoje em Paris, na França, e é referência mundial em ciências biomédicas. Mapa da Alemanha. O próximo capítulo dessa história acontece na Alemanha, ainda no século XIX. A imagem de mais um médico fica colorida. Ele é calvo, coberto de ouro. Dr. Robert Koch. Muito prazer. Na minha época, o problema de saúde pública era a tuberculose, que ataca os pulmões e ainda hoje é responsável por milhares de mortes em todo o mundo. Diante desse cenário, resolvi estudar a bactéria causadora da doença em busca de soluções. Por um processo inédito até então, minha equipe e eu conseguimos isolar a bactéria em animais e reproduzir a tuberculose em laboratório. Isso ajudou a conhecer de perto o micro-organismo causador da doença, que foi batizado com o meu nome, bacilo de Koch. Anos mais tarde, essa descoberta levou ao desenvolvimento da vacina BCG, que protege contra a tuberculose. Ela foi criada a partir de uma bactéria semelhante que é responsável pela tuberculose bovina. E também foi dessa pesquisa que surgiu a microbiologia, a ciência que estuda os micro-organismos. Pessoas são vacinadas. Esses são só alguns dos experimentos e avanços que mostram como a vacinação ajuda a controlar doenças e proteger vidas de seres humanos e animais. Letreiro, proteção do Cada pessoa vacinada representa um corpo mais seguro e uma sociedade mais saudável, com menos doenças espalhadas por aí. Letreiro, vacinas que são Guarde o seguras. nome antígeno. Vamos falar dele mais pra frente. Vacinas salvam vidas. Aqui começa a sua visita ao Museu da Vacina. Uma garotinha. Aqui tem uma explicação de como funciona a produção da vacina da influenza. Então é interativo, né? No caso, são utilizados os ovos. Aí aqui, então, uma agulha faz um furo no topo do ovo. Depois você injeta o vírus nesse ovo. Esse vírus vai se multiplicar dentro do ovo. Tem que incubar, então, para que ele multiplique. Esperar um pouco, porque ele precisa passar pelo período de incubação antes de seguir para a próxima etapa. Então tem que ir para a câmara fria. Agora sim, o vírus pronto para ser liberado. Aí você coleta o líquido repleto de vírus. Primeiro cortamos os ovos no topo. Vou cortar aí. Cortou. Aí agora coleta o líquido alantóico do interior. Vamos colher. Olha lá. Parabéns, você foi muito bem até aqui e concluiu a primeira etapa. Então vamos filtrar o líquido. É hora de centrifugar e remover os restos da membrana, casca e hemácia.
O material é filtrado e segue seu caminho rumo à sala de clarificação. Então vamos centrifugar. O que temos nessa fase é um material concentrado e pronto para purificação, que vamos fazer agora. Tenha paciência, continuamos por aqui para repetir o processo e garantir o máximo de pureza. Então vamos purificar de novo. Pronto, agora vamos inativar o vírus. Então vamos diluir agora. Ele precisa ser inativo, que senão ele vai causar sérios danos ao corpo. Diluímos o material em uma solução de tratamento antes da inativação e da fragmentação. Já estamos quase lá. Deixe o material incubado para inativação e fragmentação. A vacina, ela é só o corpo do que você está utilizando, se é um vírus ou uma bactéria. Ele não pode estar vivo, ele não pode estar ativo. Se ele estiver ativo, ele vai causar a doença, né? Pausa para mais uma etapa de filtração. Aí, remover restos maiores, tá lá, pronto. Boa notícia, inativação, fragmentação, filtração e esterilizante concluídas com sucesso. Show de bola! A vacina está pronta. Interessante, né? Parabéns, você acaba de salvar várias vidas ao produzir estas vacinas. Que maravilhoso, né? Já nesse tablet ele vai falar sobre como as vacinas elas são feitas e tem vários tipos, né? Atenuada, inativada, subunidade, vetor viral, conjugada, mRNA e VLP. Então cada uma você vai clicando e vai sendo de forma interativa aí, né? Só que eu vou deixar para que você venha até o Instituto do Butantan. Aí você vai ver como cada uma dessas vacinas são feitas. Gerente de produção industrial. Olá, que bom que você veio visitar nosso laboratório. É aqui que as vacinas são desenvolvidas e vou contar como isso acontece. Antes de tudo, nós cientistas estudamos a doença que queremos combater para descobrir todas as características dela, como age, quais são os sintomas e as reações que provoca no corpo, como é transmitida, com que frequência e rapidez isso acontece. Também identificamos os potenciais grupos de risco e quem são as pessoas mais suscetíveis a ela. Mas o mais importante é conhecer o agente causador, que no caso das doenças infecciosas é um micro-organismo como vírus ou bactérias e é chamado de agente etiológico ou patógeno. Testamos os diferentes possíveis antígenos desse micro-organismo para identificar aqueles que induzem uma resposta imune protetora contra a doença. De uma maneira informal, o termo antígeno é utilizado para substâncias capazes de induzir uma resposta imune quando inoculado no indivíduo. Ao induzir uma resposta imune protetora, torna-se um candidato para o desenvolvimento da vacina. Muitas vezes, o próprio patógeno inativado ou atenuado pode ser o antígeno vacinal. Você deve estar pensando, como assim? O mesmo agente que provoca a doença ajuda também a prevenir. Vou explicar. Os vírus e bactérias usados como antígenos são inativados ou enfraquecidos. Isso significa que não provocam doenças. Porém, a presença deles no organismo estimula a produção de anticorpos, que são proteínas produzidas pelas células de defesa do corpo para combater o agente infeccioso. Assim, a vacina apresenta o vírus ou a bactéria em questão para o corpo reagir, estimulando uma resposta imune sem correr riscos de uma infecção e aprender a se defender. Depois de escolher o tipo de antígeno, definimos a plataforma de produção, em pequena escala, ou seja, o tipo de tecnologia utilizada. Nessa etapa, também são estudados os adjuvantes, que são outros componentes da vacina e têm o potencial de estimular a resposta imune contra o antígeno, além de
componentes adicionais e formas de administração. Assim, a vacina pretende preparar o sistema imune para que, numa situação real de infecção, o indivíduo esteja protegido ou induza a resposta imune protetora na intensidade necessária e período desejado. Após a definição da plataforma, os vírus ou bactérias são produzidos, as suspensões obtidas são purificadas e a formulação final do produto definida. Com a formulação definida, fazemos os primeiros testes clínicos de laboratório para avaliar a toxicidade e verificar se o produto é capaz de produzir anticorpos protetores contra o antígeno existente na formulação. É uma questão de segurança. Nada sai daqui sem conhecermos direitinho suas ações e reações. São esses resultados que nos mostram o potencial da vacina induzir a produção de anticorpos. É importante ressaltar que esses ensaios passam por aprovação de condições de ética no uso de animais. Após a formulação ser aprovada nos estudos animais, são feitos lotes da nova vacina para os estudos de estabilidade do produto, principalmente para se determinar as condições de transporte e armazenamento, assim como o seu prazo de validade. Para os estudos clínicos do produto, lotes são feitos em condições de boas práticas de fabricação. Os estudos de estabilidade e a produção de lotes com boas práticas de fabricação são essenciais para o início dos ensaios clínicos do produto em humanos. Controle de qualidade, análises técnicas, detalhes de formulação, aprovação dos ensaios animais, esses e outros dados são colhidos e enviados às agências reguladoras para a primeira aprovação para a realização dos ensaios clínicos. O estudo também deve ser aprovado por comissões de ética em pesquisa humana. Essas instituições precisam liberar a pesquisa clínica antes de começarmos a etapa dos testes na população. Essa nova fase de testes, agora em humanos, é uma das partes mais complexas e com custos mais altos, por envolver muitos profissionais da saúde. Afinal, todo cuidado é necessário para garantir a segurança das pessoas. Nós, cientistas, ficamos de olhos bem atentos em todos os detalhes: eficácia, reações, efeitos colaterais, dosagem e muitas outras informações. No começo, aplicamos em pequenos grupos de dezenas de voluntários e aumentamos a quantidade a cada etapa, até termos amostras com milhares de pessoas. Os ensaios clínicos têm como principais objetivos analisar e garantir a segurança e também a eficácia das vacinas. Todos os voluntários do estudo têm que consentir e participar, são esclarecidos sobre os seus benefícios e riscos e acompanhados durante o estudo. Os estudos de estabilidade do produto são iniciados antes dos ensaios clínicos, pois o produto que vai para a imunização dos voluntários necessita ser rotulado com prazo de validade. Os resultados desta etapa também vão para as agências reguladoras, que aprovam e registram a nova vacina. Todos os lotes que vão para os ensaios clínicos são produzidos em boas práticas de fabricação, e o laboratório fica sob fiscalização da Anvisa durante a produção desses lotes, principalmente na fase 3. A vacina está valendo. A vacina está liberada para seguir em frente. A farmacovigilância entra em cena desde os inícios dos testes clínicos e continua por todo o período de uso da vacina para acompanhar os eventos adversos, segurança e eficácia, inclusive durante toda a comercialização. Ricardo Oliveira. Olá, gente, que legal, né? São os profissionais do próprio Instituto Butantan que explicam como que é feito a vacina. E esse que pelo framing da câmera ele sai todo falhadinho, sai todo tremido, mas quando você está pessoalmente, você consegue enxergar isso perfeitamente. É um ventilador, gente, olha. Essas pás, as hélices aqui, elas acendem LED bem rapidinho e formam uma imagem. E é isso que você vê na imagem do frame, né? Que você vê ele saindo falhadinho. Mas olha, aí enquanto aqui tem o profissional falando, vocês estão escutando também o audiovisual
ser bem estabelecidos que as imagens estavam sendo passadas neste daqui. Legal, né? Sistemas de expressão como bactérias ou e aqui a ação da vacina no corpo humano também é interativo, né? Temos aqui o HPV, que é o papilomavírus humano, que causa o principal causador do câncer de colo de útero em mulheres. E também outros tipos de câncer, nos genitais, garganta, boca, que pode ser em homens e mulheres. Tem a da poliomielite, causador da paralisia infantil, e também da influenza, que são um tipo de gripe, certo? Aí aqui você pode interagir, só que é só quem vem pessoalmente que vai poder interagir, tá? Que eu vou fazer isso sozinho em off. Essa mesa aqui, gente, ela tá no final do jogo já. É justamente no começo, todo mundo aqui precisa ser vacinado e está em azulzinho assim, ó. Quem tá em amarelo é a pessoa que não quer ser vacinada. Então você tem que ficar insistindo para esse abençoado aqui, para essa querida, né? E se vacinar. É um vírus que está se espalhando pela cidade. Olha, aqui já é a falta de vacina, ó. As pessoas doentes, verde pessoas vacinadas. Aqui pessoas que têm algum tipo de doença autoimune, por exemplo. Alguma doença tipo autoimune. Os amarelos são, ó, os terraplanistas. Aqui é uma sala bem legal com propagandas de vacinação, ó, contra a varíola. Aí que eu vejo que eu tô ficando velho, porque tem cartaz que eu já tô me lembrando aí, ó. Meu Deus, ó. Vacinar nossas crianças contra a tríplice, a Sabin, antissarampo e a BCG, que protege contra tuberculose, rubéola, sarampo. Aqui também tipos de cartaz, ó. Vacine-se. Aqui nós temos principais tipos de caderneta de vacinações, que hoje em dia estão bem mais simples essas cadernetas, né? Alguns pins. A injeção, olha, antigamente como que era a injeção, ó. A agulha entrava aqui. Fabricado nos Estados Unidos, é um instrumento portátil, mas veja que portátil, né? Vem funcionando por meio de ar comprimido acionado por pedal, que cria uma grande fonte de pressão. Aí aqui é para ver o nível de pH de alguma solução aquosa, e o ovoscópio da década de 50, utilizado para a produção de vacina. Olha aqui, ó, mais uma sala que fala sobre a produção de vacinas feito aqui pelo Instituto Butantan. Temos alguns termos que ao longo do passeio você pode escutar várias vezes, então tem o glossário ali. Aqui tem a parte da farmacovigilância. Aqui é um computador, são 3 computadores na verdade, que você pode digitar a sua pergunta e o computador ele vai buscar a resposta justamente para dar mais informação às pessoas. Olha este corredor, que legal, ó. Eles aproveitaram cada espacinho aqui. Cada espacinho, olha. Muito bem feito. Vale muito a tua visita. Aqui, desde a última vez que eu vim, foi bem reformado. Nós temos um macacário, espaço onde tem alguns tipos de macacos, né? O pessoal para, senta, admira, observa.
Aqui nós temos os principais primatas brasileiros, né? O aranha, o chimpanzé, o mandril, o sagui de tufos brancos, o orangotango, bonobo, não, essa não é. O lêmure, o macaco esquilo, gorila, e por aí vai, né? Antes ficava num espaço em parque, não sei se era aqui, se era mais pra lá. Aí eu lembro que na minha primeira e segunda vinda, os macacos ficavam ali. Depois, na minha terceira vinda, eles foram retirados justamente porque seria construído esse espaço mais apropriado para eles, né? Então aqui nós temos os caquinhos, olha. Eles tudo. Não dá vontade de levar embora, gente. Não dá vontade de levar embora. Aqui, ó. Tem uma se aventurando lá em cima ali, ó. Cara, é muito show. Eu tô bem na frente das pessoas ali sentadas. Cara, é maravilhoso, né? Olha que ambiente bacana, que ambiente bem projetado, justamente para o bem-estar dos animais.